Pai, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, cultuando ao Senhor, celebrando o Teu santo nome nessa noite. E obrigado por cada louvor aqui apresentado a Ti, nossas ofertas depositadas à frente, as orações que intercedemos também, tudo que teve parte aqui, Pai, foi, Pai, no objetivo de trazer o nosso melhor a Ti, Pai. Mas agora nós estamos aqui e o nosso maior intento para esse instante é poder aproveitar aquilo que Tua poderosa palavra tem para as nossas vidas e que nós estejamos aqui, Senhor Deus, realmente com os nossos corações quebrantados, realmente sedentos por conhecer mais do Senhor, para entender mais do Senhor naquilo que diz respeito às nossas vidas, naquilo que elas precisam ser melhores, diferentes e transformadas. Pai, abençoe esse momento, que o Teu Espírito fale, ó Pai, com cada um dos que aqui estão, que Ele continue a me ministrar e a usar a minha vida, e que assim sejamos, Senhor Deus, abençoados pelo Senhor nessa noite. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos nesse mês de novembro nos dedicando a esse assunto chamado adoração como Deus quer. Nós já passamos aqui por alguns 3 domingos refletindo sobre isso. Hoje nós continuamos a série e hoje ainda não é o último domingo, na verdade é mais um desses domingos nesse assunto. Nós terminamos no próximo, se o Senhor, enfim, assim confirmar e nos permitir que seja dessa forma. Mas muita coisa temos aproveitado e reforçado, recapitulado acerca daquilo que as nossas vidas precisam dentro dessa temática, dentro desse assunto. Nós estamos passando aqui por uma revisita ao tema de adoração nesse mês, desde o primeiro domingo, como os irmãos bem sabem. Nós já reparamos bem nesses dias aqui em parar para pensar que a adoração tem a ver com reconhecer algo que tem um valor grandioso, algo que tem um valor supremo acerca daquilo que impacta as nossas vidas, aquilo que se mostra extraordinário para nós. E por se mostrar tão extraordinário, tão grandioso, tão arrebatador, isso nos leva a viver uma transformação na nossa vida. Isso nos leva a uma atitude que marca o todo que nós somos. Então, a adoração genuína e verdadeira é aquela que mexe com tudo que somos, aquela que chacoalha a gente, é aquela que nos chama a um compromisso, é aquela que nos leva a um relacionamento e é aquela que nos coloca num estado de total submissão. E é sobre esse nível profundo de adoração que nós temos pensado e nos dedicado em refletir nesses domingos aqui. No último domingo nós ainda pensamos um pouco sobre algumas expressões de adoração que tem a ver com a veneração, ou seja, com o encanto dos olhos por aquele que é adorado por nós. Nós entendemos também que são expressões de adoração, aquilo com o qual a gente investe nosso tempo, nossos recursos, nosso dinheiro, tudo que temos, todos os nossos esforços têm a ver com aquele que adoramos. E nós também observamos que tem a ver com a adoração, esse ato de cultuar, esse ato de gostar de falar sobre aquele que é o alvo da nossa adoração, esse gosto de destacar, apresentar, passar para frente sobre isso que marca tanto as nossas vidas. Nós ainda também vimos nesses dias que todos nós somos feitos para sermos adoradores. E a melhor expressão disso é quando nós atendemos esse nosso propósito adorando ao Senhor, vivendo a adoração genuína para o Senhor. E desde então nós temos passado por nesses domingos por algumas características em pensar sobre a adoração como Deus quer. Nós já vimos e pensamos nesses dias aqui que a adoração que Deus quer é uma adoração que seja comunitária, que seja coletiva, esse tempo gostoso no qual nos reunimos para adorá-lo, mas que somos abençoados enquanto estamos juntos aqui buscando a presença de Deus. Nós paramos para pensar aqui sobre a adoração que precisa ser espiritual. A adoração não tem a ver com esse movimento do exterior, com aquilo que exatamente as atitudes às vezes de fora simplesmente mostram, mas isso, se acontecer e não tiver uma essência lá dentro, de nada vale. A adoração verdadeira que Jesus ensinou é essa que é espiritual, é profunda, parte do interior e do coração.
É uma adoração também que é em verdade, e segundo a verdade de Deus, segundo as bases que Deus nos deixou. E no último domingo nós vimos que precisa ser uma adoração quebrantada, porque é assim que Deus nos observa, é assim que Deus nos quer ver. E hoje, irmãos, nós vamos pensar em mais uma característica acerca dessa adoração que Deus quer ver e perceber em nós, que tem a ver com a reverência, tem a ver com o estar reverente. A reverência deve ser algo que deve compor a nossa adoração, e nós vamos refletir sobre isso nessa noite. Irmãos, quando nós paramos para pensar e passamos por esse assunto de reverência, sobre ser reverente, são palavras que em si têm um conceito muito pesado para nós. Já nos bate aquele peso daquilo que essas palavras representam, porque atrela exatamente o quê? Atrela a questão de sermos submissos, atrela a questão de sermos quebrantados. E a sociedade do nosso tempo, as pessoas do nosso tempo, elas não gostam de serem submissas. Elas não gostam de serem, de pararem em ter esse tempo do qual elas se colocam para ser reverentes. Na verdade, as pessoas do nosso tempo, elas não estão interessadas nisso, porque as pessoas têm uma grande tendência à insubmissão, essa é a verdade. Então existe essa resistência, porque nas pessoas em geral, existe uma disposição irreverente. Ou seja, não, eu tenho a minha própria liberdade, eu sou como sou, eu gosto de estar como está, eu não estou preocupado com esse negócio de reverência. Eu não estou preocupado com essa questão de atender, de estar submisso, de me voltar e me orientar segundo algo que é esperado de mim, ao qual eu devo me comprometer. Na verdade, as pessoas gostam muito de reverência quando elas estão à frente. Mas quando elas não estão à frente, elas não se preocupam muito com a reverência assim. As pessoas gostam muito de silêncio quando elas estão falando. Mas quando elas são aquelas que devem ouvir, elas muitas vezes não estão muito interessadas em estarem ali no estado de atenção e compenetradas naquilo que está sendo dito, não. Porque faz parte desse jeito egoísta de ser do homem moderno, de ele querer tudo aquilo que diz respeito a si mesmo, mas não se importar quando aquilo que está em questão não tem a ver consigo mesmo. Mas nós vemos que então esse é um grande desafio para o homem, porque afinal de contas isso tem a ver sobre essa forma dele se colocar no trono do seu próprio coração. Quando é com ele, ele gosta de reverência, ele gosta de ser reverenciado, ele gosta de ser respeitado, ele gosta de ser ouvido, mas ele não se importa assim com relação aos outros, não é? Só que, irmãos, nós precisamos nos dedicar a esse tema, a esse assunto, porque Deus, o nosso Deus, Ele preza pela reverência, e a nossa adoração que nós dirigimos a Deus, ela deve levar em si essa atitude, essa disposição de estarmos em reverência, e essa reverência tem a ver com o estado interior, que daí se reflete no exterior. Esse estado que primeiro começa lá dentro, um estar solene, porque você está na presença de Deus, porque você se importa com Deus, porque você se dedica a Deus. E daí o seu exterior, ele não é uma simples acomodação daquilo que se está esperando de você no exterior. Não, mas é porque o seu interior está ali de verdade. E o que você vive ali para fora é só apenas uma expressão daquilo que já começou a acontecer lá dentro de você. Então nós vemos sobre isso, que dessa reverência que faz parte dessa característica natural da submissão. Outra coisa que nós vemos também, uma deturpação do sentido de reverência, é que muitas vezes as pessoas confundem reverência com religiosidade. O que significa isso, pastor? Elas acham que a reverência tem a ver com a atitude externa com a qual as outras pessoas estão observando. E o grande problema disso é que quando você está reverente simplesmente pelo fato de que você está preocupado em ser reverente, a reverência se torna uma coisa fria, se torna uma coisa pesada, porque daí você precisa se condicionar àquilo, afinal de contas estão esperando isso de você, afinal de contas está se observando isso em você.
Mas a real reverência da qual nós estamos falando aqui, que deve ter parte nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos com Deus, tem a ver sobre quando nós estamos de fato conectados com Deus, quando ela é fruto da nossa adoração, porque daí ela não é religiosidade, ela é espiritualidade. Você está em silêncio, você está quebrantado, você está recluso, porque você quer estar com o teu pensamento disponível para Deus trabalhar em você, porque você quer ouvir em cada letra cantada, em cada mensagem dita, em cada oração propositada, aquilo que Deus em sutilezas, em detalhes, quer de uma maneira pessoal se comunicar com você. E aí a reverência ela é totalmente diferente, porque ela é uma reverência espiritual. Ela não é uma acomodação física de uma atitude que se espera puramente de você, por parte das outras pessoas. E é disso, irmãos, que nós vamos ver e falar nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 3, os primeiros versículos desse capítulo. Êxodo, capítulo 3, farei uma leitura aqui na NVI, leremos dos versículos 1 ao versículo 6. Acompanhem comigo Moisés e a sarça em chamas. O texto diz assim, acompanhem na sua Bíblia ou celular. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça, o arbusto, estivesse em chamas, ele não se queimava, ele não era consumido pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Irmãos, vamos nos deter aqui em alguns detalhes bem interessantes dessa leitura aqui. Quem que era o Moisés que estava aqui nessa situação aqui nesse momento? É Moisés que já estava num estágio, num momento bem avançado da sua vida. Moisés, ele não foi uma pessoa qualquer do seu tempo, história e geração. Moisés nasceu no Egito numa época em que os bebês estavam sendo assassinados porque o povo de Deus estava sendo perseguido, estava tomando muito volume, estava tomando muita proporção e os bebês meninos começaram a ser mortos. Mas de uma forma milagrosa, Moisés ele não só é poupado da morte, como ele é direcionado a ser educado como um príncipe do Egito. Dessas coisas que só Deus pode encaminhar e fazer. Então Moisés ele viveu esse algo extraordinário na sua vida, no seu começo de vida, e a partir daí ele vai vivendo uma vida marcante. Quando ele se torna jovem, dado momento, num dado dia, ele estava ali vendo seu povo sendo, um deles sendo oprimido, sendo afetado. Ele vai lá, ele sente as dores do seu povo, ele vai lá intervir em favor daquela pessoa de uma maneira errada, ele comete um crime, por causa disso ele tem que fugir. E a partir daí, Moisés se muda para o deserto, Moisés vai viver em meio ao nada, vamos dizer assim. Do principado no Egito do qual ele tinha, ele vai para o deserto e ali ele se torna um pastor de rebanhos, ele vai cuidar de animais. Pense em você numa sociedade tão evoluída como a do Egito, daquela época da qual Moisés fez parte. Moisés ele foi criado em meio à realeza, mas depois de anos, então ele está lá cuidando de gado, cuidando de rebanhos, e ele é esse que está ali
numa vida pacata, numa vida sem riscos, numa vida sem ganhos também, numa vida muito confortável, dentro de uma zona de conforto, sem exposição, sem nada, mas muito esvaziada dentro de tudo aquilo que no começo ela foi. Então esse é o Moisés, depois de toda essa vida grandiosa que ele viveu no começo, agora ele era um pastor de rebanho, ele estava ali em meio àquele nada, cuidando dos animais, num dia qualquer, numa situação qualquer, e se dá então o que nós lemos aí nesses primeiros versículos do capítulo 3. Moisés, então, nós vamos ver que ele é atraído por algo extraordinário. E Deus, na medida em que ele se mostra interessado por tudo aquilo, Deus o aborda. Não é? Deus aborda Moisés. Moisés ele estava vindo ali normal, Moisés não imaginava que ele iria se encontrar com Deus. Para Moisés era só mais um dia de cuidar de rebanhos, mais um dia de estar ali, procurar um novo lugar com mais espaço para os animais. Mas ele vê algo que chama a atenção dele, é por isso que ele vai daquele jeito, como ele estava, sem se preocupar. Ele vai lá ver o que estava acontecendo naquilo que chamou tanto a atenção dele. E na medida em que ele vai como ele estava, calçado como ele estava, Deus o chama e Deus pede reverência a ele. Deus diz: tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está é terra santa. Aqui o nosso texto que nós lemos aqui fala Horebe, o monte de Deus. O grande entendimento maior dos estudiosos desse texto aqui vai entender que monte de Deus, depois exatamente de tudo isso que aconteceu aqui com Moisés. Esse lugar aqui está ali em meio à cadeia montanhosa do Sinai, um lugar que foi muito marcante para a história do povo de Deus. Mas de uma forma geral, o que está acontecendo aqui é que naquele tempo e cultura, era muito comum que quando os sacerdotes se apresentavam para estar em contato com uma divindade, fosse ela qualquer que fosse, ela tinha que entrar ali de uma forma reverente, de uma forma respeitosa, em temor. E o tirar das sandálias era uma forma de demonstração disso, era uma forma de demonstrar de não levar as impurezas ali para aquele encontro, vamos dizer assim. Outros estudiosos vão entender que o tirar das sandálias aqui tem a ver com a atitude de se colocar numa atitude servil, de se humilhar, de se colocar inferior diante de algo do qual você estava se dispondo, aquele ao qual você estava buscando para adorar, então você assim o fazia. Então essa era uma atitude de total reverência para quem você manifestava diante a quem você estava buscando. E Deus pede isso para Moisés. Moisés, ele é interpelado por Deus, Deus pede reverência, e à medida em que Deus pede reverência, Deus se apresenta de uma forma pessoal a Moisés. Deus vai dizer para Moisés: olha Moisés, você está aí no deserto, você está aí achando que tudo deu uma paralisada, a história acabou, tudo meio que estacionou, mas olha, lembra do Deus dos seus pais, do Deus da sua história, do Deus do seu povo, do Deus dos patriarcas, aquele que forneceu uma história milagrosa, porque você foi poupado da morte, você foi educado na realeza, mas ainda assim você foi cuidado pela sua mãe, que te deu a sua cultura, a sua bagagem, o seu conhecimento de hebreu, sabe tudo isso? Eu estou aqui, Moisés, eu estou aqui, estou na tua presença, e você deve ter respeito a mim, você deve ter reverência a mim. E de uma forma pessoal Deus se apresenta a Moisés. Moisés então ele tem uma atitude reverente de adoração. E o que o texto vai trazer para a gente a partir do versículo 7, é que a partir daí, a partir do momento que Moisés se liga no que está acontecendo, à medida que ele vê que ele está na presença de Deus, ele se quebranta, ele se coloca ali de fato como ele deveria se colocar, e Deus vai trazer ali a grande missão, o grande chamado que Deus tinha para a vida de Moisés naquele momento. Então Deus vai revelar algo extraordinário para Moisés fazer. Deus vai chamá-lo para um cenário ali, ele o atrai, e a partir dali é que Moisés, de uma forma reverente, vai se encontrar com Deus, que de uma forma pessoal se apresentou a ele, e todo esse ponto acontece aqui. Irmãos, texto, recorte simples aqui, nós vamos aqui trazer umas aplicações para nós nessa noite, nós que estamos pensando em adoração nesse tempo, nesse mês, conforme Deus quer e espera de nós.
Primeiro destaque que eu faço aqui para nós, aplicando para as nossas vidas. Nós queremos os feitos maravilhosos de Deus, não é verdade? Nós queremos os feitos maravilhosos de Deus, nós queremos o extraordinário de Deus, porque senão, por que nós buscaríamos a Deus? Por que nós estaríamos aqui? Por que nós nos voltaríamos em nos dirigir na direção de Deus, não é verdade? Tal como Moisés que foi atraído pelo arbusto lá em chamas e não se queimava, ficou impressionado por aquilo, ficou atraído por aquilo, ficou em busca de algo que rompia com o seu normal ali, pastoril. Nós somos esses que diante das nossas vidas comuns, nós estamos em busca de algo poderoso, algo grandioso, algo maior, algo que impacte as nossas vidas. Sentimos falta sim e buscamos por algo que de fato venha tocar os nossos corações, algo que seja extraordinário, algo que nos arrebata, algo que nos significa, algo que nos orienta, algo que nos dá vontade de se envolver com isso cada vez mais, aproveitar cada vez mais disso. Nós sentimos, irmãos, faltas disso e buscamos por isso, e é por isso que nós nos deparamos com essa vida de buscar a Deus, de se voltar para Deus, por exemplo. Alguns vão viver essa busca na vida religiosa, nas muitas religiões que por aí estão, mas o que de fato está em busca pelo homem é essa adoração que vai nutrir o seu interior, que vai dar alegria por ele ter encontrado por algo que é grande, por algo que chacoalha ele, por algo que marca o interior e a trajetória dele, por algo que transforma, por algo que impacte, por algo que mexa com ele. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos viver todo esse grandioso, essa maravilha, esse extraordinário, conforme as nossas próprias maneiras. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos viver isto da nossa forma com a qual queremos. Queremos adorar como nós queremos adorar, tal como Moisés que chegou ali e nem sabia que estava a princípio na presença de Deus, chegou calçado, meio que buscando o extraordinário, mas se portando de uma forma comum, de uma forma alheia. É por isso que Deus o aborda, não é assim, não é por aí. Como você pode desejar algo marcante, não é? Porque a princípio ali era só uma experiência física, um vislumbre que chamou a atenção de Moisés. Mas numa fração de segundo, Deus fala assim: olha, você está em busca de coisas grandes, Moisés, mas você não está habilitado a viver isso, desse grandioso que está se apresentando a você, porque você está se apresentando de uma forma comum. E isso acontece com a gente também de muitas formas. Nós queremos viver e buscar o extraordinário, o poderoso de Deus, mas queremos isso do nosso jeito, irmãos. Queremos encontrar com o nosso maravilhoso de Deus, mas queremos vir calçados como estamos. Queremos encontrar com o poderoso de Deus, mas nós não tiramos as nossas calçadas do que nós somos, daquilo que muitas vezes nos contamina, daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos tira o foco, daquilo que nos distrai da visão, da direção, da perspectiva de Deus, e ainda assim queremos algo grande. Queremos algo grande, mas continuamos a nos portar de forma comum. Sendo que Deus fala, não é de forma comum que você me encontra, não é de uma forma simples e qualquer, à toa e alheia que você vai me encontrar, mas é preciso você estar reverente, é preciso você estar quebrantado, é preciso você se dispor a viver algo transformador na medida em que você procura por algo que transforme a sua vida. Nós precisamos pensar nisso, porque isso faz parte das nossas vidas, da nossa busca a Deus também. Quantas vezes a gente quer buscar encontrar a Deus ao nosso próprio jeito? Queremos encontrar algo grande, mas não queremos mudar a nós mesmos. Queremos trazer as nossas sandálias, não queremos abrir mão das nossas zonas de conforto, mas ainda assim queremos ser tocados por Deus. Queremos encontrar o que Deus tem para nós, mas não nos dispomos a nos esvaziar daquilo que vai nos tirar desse lugar. A gente não quer abrir mão tantas vezes. Essa é a primeira provocação para nós nessa noite, irmãos. Precisamos pensar que se a gente de fato quer encontrar com esse extraordinário, com esse grande,
da parte de Deus, desse nosso Deus, quão grande é o nosso Deus que nós cantamos aqui, nós precisamos tirar as nossas sandálias. Precisamos nos despir daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos impede de avançar para mais perto de Deus. Porque Deus falou assim: não se aproxime, Moisés. Mas o Deus que falou para Moisés não se aproximar naquele momento, é o mesmo Deus que em tempos depois vai chamar Moisés para perto, vai se revelar a Moisés de uma forma poderosa e maravilhosa, vai passar dias com Moisés no monte, porque ali num outro momento Moisés já está pronto, Moisés rompeu com a sua vida, Moisés deixou tudo que era dele para trás para viver o que Deus tinha para ele, porque ele mudou a disposição de coração dele. Porque ele pretendeu algo maravilhoso e ele falou: para viver algo maravilhoso de Deus eu tenho que abrir daquilo que é comum e que tem a ver só comigo mesmo e deixar isso para trás. Precisamos pensar nisso. Segundo ponto que eu chamo a atenção aqui. Então nós buscamos a Deus, vamos em busca de adorá-lo, mas nem sempre o encontramos, não é verdade? Quantas vezes isso acontece, não é mesmo, meus irmãos? Nem sempre o temos encontrado e nem sempre vamos encontrar essa verdade se a gente não tirar as nossas sandálias, tentando tirar uma ilustração desse texto aqui para as nossas vidas particulares. Irmãos, se nós não nos curvarmos ao trono ao qual Deus deve se assentar, mas a gente simplesmente seguir nas nossas próprias caminhadas, nós não vamos viver esse encontro poderoso que nos transforma. Nós não vamos nos deparar com Ele. Se não nos colocarmos em vulnerabilidade, em quebrantamento, em reverência para ouvi-lo, para percebê-lo, para captar o que Ele está fazendo, em qual lugar Ele está incendiando, o que Ele está trazendo para chamar a nossa atenção, o que Ele está nos levando a perceber, porque Ele quer levar a gente para um outro momento. Se a gente não se focar nisso, se a gente não deixar para trás, a gente não vai viver essas coisas. Tantas vezes a gente não vive porque a gente não está ali de fato como a gente deveria estar, e é por isso que tantas vezes não encontramos o Senhor, mesmo no ambiente, mesmo no contexto de adoração. Quantas vezes, irmãos, para pensar, você já esteve num ambiente, num contexto de culto, e você saiu vazio desse ambiente de culto, não é? Quantas vezes você esteve em meio ao comunitário do povo de Deus? Quantas vezes você já esteve ali, mas parece que Deus não estava lá? Você não percebeu a manifestação de Deus de uma forma que tenha tocado, que tenha te feito te render de uma forma como a qual você queria. Falaram muito com Deus ao seu redor, mencionaram muito a Ele, alguns se quebrantaram, alguns choraram, mas parece que não foi com você, parece que Deus falou ali com vários, mas não falou com você. Você foi para adorá-lo, mas parece que você não encontrou. Irmãos, a gente precisa pensar nisso porque tem tudo a ver com esse modo de nos colocarmos diante de Deus. Se Deus não estiver no trono do nosso coração, como nós vamos encontrá-lo para adorá-lo? Muitas vezes tanta gente vai em busca assim de momentos, mas não está com a reverência adequada, correta, para se conectar espiritualmente a Deus e encontrá-lo ali onde só Ele está. Quantas distrações às vezes ocupam os nossos momentos, a nossa mente, o nosso derredor ali, do qual a gente quer achar que a gente vai adorar e vai fazer tantas coisas juntas. A gente vem para a igreja, a gente quer viver um tempo de adoração, a gente está pensando no que a gente vai fazer depois, no que a gente fez antes, em quem está próximo de mim, o que você espera, a sua opinião sobre o que está acontecendo ao seu redor, e tudo isso te rouba de um encontro real, profundo e verdadeiro com Deus. É disso que a gente precisa pensar sobre isso aqui. Tem muita gente que vai em busca de Deus para adorá-lo, mas sai do encontro sem que nada tenha mudado e transformado na vida dele. Nada o tocou, nada o sensibilizou, foi um momento qualquer, e a pergunta que fica é: de fato você se encontrou com Deus e adorou a Deus nessa noite, dessa forma, em momentos assim? Porque quem viu a Deus, irmãos, nós precisamos pensar nisso. O fato de por que nós cantamos letras profundas? Por que nós nos colocamos dessa forma? Porque são meios e caminhos da gente se lembrar, se voltar para uma obra, para uma trajetória de um Deus que é pessoal para com as nossas vidas. A gente aqui, nós buscamos a Deus no coletivo, mas as nossas histórias são particulares com Deus, porque a grande riqueza do tesouro que vivemos com Deus é no nível pessoal. Não tem a ver com algo que um líder, que um pastor, que algum diácono, que alguém mais crente que você, segundo a sua leitura, vai fazer por você.
Mas o que Deus tem a dizer para o teu particular, para a tua mente, para a sua disposição de coração, tem a ver com o que Ele quer dizer a você. E por isso que nós nos elegemos a tempos de culto, em que cantamos letras, oramos juntos, porque ali é um terreno e um campo no qual Deus está para abençoar a tua vida, para tocar a tua vida, para você perceber Ele nos detalhes daquilo que Ele pessoalmente quer tratar em você, quer abordar você. Mas para tudo isso, você precisa estar de uma forma muito profunda ali, para viver esse momento de adoração, se lembrando daquilo que a gente já falou. Adoração tem a ver com reconhecer. Não sou eu que tenho que te dizer que para você que Deus é grande. Você tem que olhar para a tua vida e reconhecer a grandeza de Deus lá. Porque muitas vezes a gente está numa sede tão grande por coisas, por objetivos, por fatos, metas, por conquistas, que a gente só está voltado numa perspectiva muito pessoal para aquilo que a gente quer, e a gente não está se dedicando em reparar o que Deus tem feito por nós. Como que nós vamos adorar um Deus que nós não reconhecemos? Quando nós vamos nos curvar diante dele, se a gente não tem percebido o quanto ele é grande? Como a gente vai dar um maior valor, o supremo valor a ele, se a gente de alguma forma, a gente olha para ele, a gente não tem reconhecido esse valor no que diz respeito a ele? E como nós vamos ser transformados por ele, se a gente não tem enxergado essa grandeza? Você entende e percebe que não é algo que ninguém pode fazer por você? É algo do qual você tem que colocar-se diante de Deus e falar assim: Pai, me ajude a arrancar minhas sandálias, Pai, me ajude a estar aqui por completo, porque eu não quero negociar quando eu pensar se eu vou ou não vou te servir, se eu vou ou não vou dedicar do meu tempo, dos recursos, da minha energia, se eu vou ou não vou estar contigo. Eu não quero estar nessa resenha, Pai, porque se eu estiver nisso, significa que eu não estou com os meus olhos no Senhor como eu deveria estar. Eu não estou te percebendo. E quando você não percebe Deus, você não o adora. É simples assim. Tantas vezes a real adoração não acontece em você porque você está distraído em tantas coisas, mas não está olhando para Deus. E você sai vazio. Você procura Deus, mas você não encontra, porque você está procurando Ele de alguma forma errada, em momentos errados, de circunstâncias erradas. Terceiro ponto que nós vamos trabalhar e fechar aqui nessa noite. Quando nós buscamos a Deus, nós nos dispomos para adorar de forma reverente. E aqui eu concluo nesse, irmãos, porque a reverência é aquilo que vai fazer diferença em toda a nossa vida, jornada e caminhada. Nós queremos o extraordinário para encontrar com Deus, não é? Nós queremos o extraordinário de Deus e nos dirigimos em busca dele. A busca pela igreja, a busca pelo comunitário, se dirigir a Deus é uma busca disso. Mas problema, nós não vamos de uma forma reverente na busca de Deus, porque nós estamos com uma religiosidade, não estamos em uma espiritualidade. Porque nós estamos pelo hábito, não estamos pelo encontro. Percebe essa diferença aqui? O hábito, o encontro, isso aqui é muito diferente, irmãos. A gente precisa entender isso. Sabe aquela pessoa que você visita e visita porque você tem algum vínculo, algum relacionamento, e de vez em quando você vai lá, ela vem cá e se torna uma coisa muito comum, e aí você visita, Quando der, você visita. Se qualquer motivo surgir, você cancela, deixa para outro dia, porque você vai no outro dia. É uma visita, é um hábito. Mas pense quando um casal começa a namorar. Quando um casal está apaixonado. Quando um casal gosta de estar junto. Gente, não tem tempo difícil. Gente, não tem essa de não tenho tempo. Gente, não tem essa de não dá. Porque você está tão encantado com alguém que você conheceu. Você está tão afeiçoado e você quer passar tempo com aquela pessoa, que você faz daquilo a sua prioridade maior. Você quer estar com aquela pessoa. Você quer se dedicar a passar algo muito maravilhoso com ela. Então é disso que nós estamos falando. Nós vamos vivendo a nossa vida cristã e tudo isso se torna um hábito. E a gente precisa, quando a gente pensa em adoração, adoração não tem a ver com o que a história da tua vida toda te trouxe e te fez ser, e por isso você tem que estar aqui, você não tem escolha em não estar aqui. Tem a ver com o que Deus fez na sua semana.
Você tem que olhar para a sua semana e entender assim, o que Deus fez na minha vida essa semana? Onde Deus se manifestou? Onde eu percebi Deus presente na minha vida? Qual a oração que Deus me levou a fazer? De que forma Deus botou fogo em alguma coisa para chamar a minha atenção, para me mostrar algo do qual Ele queria? Qual a oração da qual eu coloquei diante de Deus e algo no meu interior me leva a crer que do jeito dele Ele vai me responder e eu já estou exultando em fé agora porque eu sei que Ele é um Deus de resposta? O que Deus fez pela minha vida essa semana? Onde eu tenho a agradecer? Eu tenho a agradecer por N coisas que Ele fez na minha vida, mas Ele manifestou nessa semana para mim também. Eu gosto de passar tempo com meu Deus, eu quero adorar com Ele, eu quero estar diante dEle, com o povo dEle. Não é um hábito, não é uma rotina, eu quero, eu preciso, eu sou apaixonado por esse Deus. Tudo isso é algo que deve nos provocar a respeito de como deve ser a nossa vida, porque isso é totalmente determinante sobre os nossos encontros. Porque isso vai nos levar a essa reverência, a esse quebrantamento, estar com Deus não pela rotina, mas pela adoração de fato, porque você reconhece o valor, porque esse valor, ele vem e te transforma. Às vezes você olha para um dia, para um momento e fala assim, nossa, como eu me sinto em falta, mas eu vou querer viver um dia melhor amanhã, porque Deus tem para mim e eu quero viver isso que Ele tem para mim, e eu vou em busca disso de toda a forma que eu puder. Se a gente não se render reverentemente, irmãos, se a gente não for de fato com o coração nisso, como a gente vai viver esse extraordinário do qual Deus tem para nós? É preciso a gente ter uma reverência e uma reverência adoradora, perceber que em cada encontro com Deus existe algo do qual minimamente em detalhes Ele tem a nos abençoar, a nos tocar. Nós precisamos viver de fato como nós oramos aqui, a Rose orou agora há pouco aqui no momento de ofertas, nos preocupar não com uma prosperidade de vida financeira, material, nós precisamos pensar numa prosperidade de vida de entrega de tudo ao Senhor, de perceber o Senhor em todos os detalhes, participar, viver, se entrosar com Deus cada vez mais para experimentar todo o extraordinário dEle todo dia. Porque é a partir disso, é a partir desse encontro poderoso que Deus vai trazer uma vida extraordinária para Moisés. Talvez a gente pode pensar assim, nossa, que algo poderoso Deus fez no começo da vida de Moisés, mas aqui é o momento que Deus olha para Moisés e fala assim, olha, se atente, esteja em reverência, venha para comigo porque eu estou presente na tua vida, eu tenho algo diferente para você quando você estiver aqui comigo de todo o coração. Quando você estiver de uma forma reverente, quebrantada, puder me ouvir, caminhar comigo, eu tenho uma grande obra, eu vou mostrar mais do meu poder, eu vou fazer coisas indizíveis perto de você, envolvendo a você, para você e por meio de você para os outros, e vai ser algo que vai chacoalhar com a tua vida, é algo que vai transformar a tua vida. Só que o fato é que no nosso tempo, nos habituamos tanto à rotina, nos habituamos tanto à agenda, que a gente passa a viver uma vida cristã que dá a impressão assim que não precisa mais transformação, não precisa mais chacoalho, não precisa de mais de Deus, não precisa de mais, não, Deus já fez grandes coisas, tá bom, mas será que Deus pensa isso a respeito de nós? Será que Deus pensa assim, já fiz grandes coisas e segue o curso, daqui a pouco você está aqui e está tudo certo? Ou será que Deus olha para as nossas vidas, para o nosso tempo, para a nossa geração, para a nossa época e Ele fala assim, tenho mais a realizar por meio da vida deles e eu quero fazer na sua vida? Nós precisamos desejar por isso, nós precisamos buscar por isso, mas isso deve vir a partir de um estado de reverência e quebrantamento diante de Deus e nós precisamos pensar nisso. Mas para tudo isso, irmãos, nós precisamos de fato se dedicar em pensar em Deus, nesse algo maior da nossa vida, nesse algo maior do nosso coração, da nossa caminhada, da nossa trajetória. Porque às vezes nós somos aqueles que queremos experimentar da grandeza de Deus, do algo extraordinário e poderoso, do mais e mais do Senhor, mas nós queremos continuar os comuns, queremos continuar calçados. Nós queremos as melhores coisas de Deus, mas não priorizamos Deus nos nossos caminhos e jornadas. Nós queremos experimentar coisas sensacionais da parte de Deus, mas não mudamos a nossa atitude. Mas tudo começa com esvaziamento, quebrantamento, como temos pensado, mas sempre de uma forma reverente, sempre se colocando diante do Senhor para experimentar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas isso é algo que tem que acontecer no seu coração.
Porque essa reverência, ela começa no seu interior, a atitude exterior, ela só demonstra daquilo que está acontecendo no seu interior. E é a partir daí que tudo isso acontece. Mas, irmãos, nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos, porque a nossa vida, o jeito que o nosso cérebro trabalha, o jeito de nós lidarmos com as coisas, a gente sempre lida com tudo de uma forma muito mecanizada. Nós nos acostumamos muito com as coisas. E nós perdemos a essência, o coração das coisas genuínas por causa do mecanicismo do qual nós nos submetemos. E das coisas com Deus, da adoração que devemos a Deus, não é mecanizada, não é robotizada, não é pelo hábito, não é porque você está lá sempre, não é porque faz parte da história da tua vida, mas é algo do qual o teu coração tem que queimar por isso. Você tem que desejar passar tempo com Deus. Você precisa olhar para o tempo de culto e falar assim, olha, eu vou ter uma atitude reverente lá, não porque vão olhar para mim se eu sou ou não sou reverente. Mas você tem que pretender, de fato, entender a importância da reverência da sua vida pelo fato do seu coração estar quebrantado. Sabe, não é querer estar aqui no horário para o culto, porque de alguma forma vão ver se você vai atrasar ou não vai atrasar. Mas é você pensar assim, do primeiro minuto de culto eu quero aproveitar tudo aquilo que como igreja nós vamos experimentar juntos. Porque Deus tem coisas ali a realizar. O primeiro momento que nós oramos aqui já é um momento espiritual. Às vezes eu observo assim, aqui de cima, irmãos, nós temos uma visão muito ampla das coisas. E tem dia que a gente observa uma atitude exterior totalmente irreverente, que chega a assustar. Sabe, eu tenho certeza que nós estamos plenos e cheios de pessoas pontuais aqui, mas com relação à igreja, por exemplo, nós não somos tão pontuais, né? Mas o nosso culto ao Senhor começa desde a primeira oração que nós fazemos aqui, porque nós não oramos um ao outro, nós oramos é para Deus. A primeira oração que nós começamos o nosso culto aqui é para dizer assim, Senhor, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, agrade-se de nós, que seja um tempo que o Senhor tenha prazer. É um tempo que assim, a gente não chega aqui, alguém ora por todo mundo, é um tempo que a gente fala assim, cada um faça a tua oração, porque a tua oração é individual. Só que tem gente que às vezes acredita que o culto ele só fica espiritual da metade para frente, porque tem dia que o nosso público de início aqui é X, e só vai virar 3X de uma certa parte do culto para frente. Outra coisa, às vezes a gente começa o nosso culto aqui 18 horas, né? O nosso horário. Isso me chama a atenção. Eu amo, gente, viver comunhão, acho que a gente tem que chegar com alegria, cumprimentar todo mundo. Mas, irmão, se você chegou atrasado, irmão, não é legal você chegar às 6h05 e cumprimentando todo mundo como se fosse 6:20. É falta de reverência. Tem gente que chega aqui, eu até já brinquei com a Kelly lá em casa, parece aquele episódio do Chaves, do aluno que chega atrasado e sai cumprimentando todo mundo. Tipo assim, chega como se estivesse na festa. E isso atrapalha quem está perto de você. Isso atrapalha a adoração que a gente está querendo render a Deus. Isso tira a gente do foco. Olha, é maravilhoso experimentar a comunhão, mas chega um pouco antes, ou se não, guarde para depois do culto. Mas o tempo que nós reservamos ao Senhor deve ser algo de qualidade. Quem é que chega numa reunião de empresa e começa a mandar mensagens, telefonar, falar ao mesmo tempo que o teu gestor, chefe está falando ali naquele momento? Tem dia que eu estou pregando aqui, dado momento eu tenho que parar aqui, eu tenho que focar meus olhos em outra direção, porque se eu permanecer aqui na plateia me desconcentra. Porque às vezes, tem gente que às vezes está atualizando um pouco da conversa na hora do culto, está trocando uma ideia, está pondo a conversa em dia. Irmãos, o tempo de culto não é tempo para isso. E eu não estou falando aqui de atitudes exteriores, eu estou preocupado aqui com o teu coração de adorador. Você está reverente. Porque essa reverência, ela deve estar aqui ao longo do nosso culto e para fora do culto também. Se a gente não tem uma prioridade aqui de buscar, de uma sede de ouvir ao Senhor, lá na sua casa você se quebranta com toda a tua energia de abrir, folhear a Bíblia, desligar tudo, silenciar o celular, porque ali é um tempo de você estar com Deus. A tua vida é uma vida de reverência. Eu pego no pé, falo umas coisas mesmo. Às vezes tem essa questão, a gente precisa tomar cuidado, a gente ama tanto a igreja que às vezes o curso do culto vira um tempo da gente desembaraçar o ministério. Não pode acontecer.
Uma das coisas que eu prezo com líderes é o seguinte: trabalhe com seus liderados, mas permita escalas em que o servo, ele tem dia que ele serve, mas tem dia que ele está aqui para adorar, quieto, focado, porque ele precisa. A gente não está aqui só para servir, só para fazer coisas. Nós precisamos estar aqui quebrantados para honrar o nosso Deus. Porque às vezes a gente quer o poderoso de Deus, mas a gente está lidando de qualquer jeito com as coisas. E a gente precisa, irmãos, estar quebrantado. Volto a dizer, não é uma questão de etiqueta, não é uma questão de respeito, porque afinal de contas, tem a ver com quem está ali na frente. Irmãos, é muito mais que isso, tem a ver com o nosso Deus. Tem a ver com a reverência que nós devemos a Ele. Porque é um comentário, é uma conversa, é uma risada do contexto de culto que você atrapalha quem está do teu lado de prestar atenção em algo que pode tocar e sensibilizar e transformar a vida dele. Nós precisamos ter uma adoração que seja à altura do nosso Deus. Não é porque o pastor Leandro está falando, é porque a palavra de Deus nos mostra que Deus preza pela reverência. Eu vou terminar aqui lendo alguns versículos que falam sobre reverência de uma forma muito clara para as nossas vidas. Hebreus 12, 28 e 29 vai dizer assim para todos nós. A palavra de Deus nos dizendo, vai nos colocar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adoremos a Deus de modo aceitável. Aceitável a quem? A você? Não, aceitável a Ele. Com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo e fogo consumidor. Temos outro texto aqui que diz, Eclesiastes 5:1 vai dizer, quando você for ao santuário de Deus, quando você estiver diante da presença de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Essa palavra é forte, irmãos. É Deus dizendo assim, olha, oferecer sacrifício sem saber é algo mal, é algo ruim, não agrada a Deus. É melhor nos aquietarmos e aproximarmos para ouvir. 1 Coríntios 14:40 fala, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aqui o texto está falando de um contexto de culto. Nosso culto ao Senhor, desde as atitudes que nós fazemos, pensamos, organizamos, tudo deve ter ordem, decência em todos os sentidos. Salmo 89:7, na Assembleia dos Santos, na reunião do povo de Deus, Deus é temível mais do que todos que o rodeiam. Deus é temível, Deus deve ser temido, deve-se ter temor a Deus. Salmo 69:9, pois o zelo, falamos dele hoje pela manhã, pois o zelo pela tua casa me consomem, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O zelo pela tua casa, o respeito que é devido a Deus, o cuidado, o preciosismo de atender à vontade de Deus. Zacarias 2:13 vai dizer, aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação. Esse ato de Ele se levantou tem uma figura de majestade, a qual é devido respeito, é devido honra, é devido a toda a reverência que se preze. Levítico 19:30 vai dizer, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Preste atenção nesse último, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Deus não mudou. O Deus do tempo do Levítico é o Deus do nosso tempo e Ele não mudou. E Ele pede reverência e nós devemos reverência e a nossa adoração ao nosso Deus deve ser uma adoração reverente. Nós devemos pensar, irmãos, quantas vezes queremos então feitos maravilhosos de Deus, extraordinários, e isso é legítimo, nós devemos buscar por isso, mas nós devemos buscá-lo e adorá-lo de uma forma que a gente venha encontrá-lo, e tudo isso precisa acontecer de uma forma reverente, se quebrantando em temor, zelo e consciência e quietude, porque precisamos estar com os corações prontos para ouvir, precisamos estar interessados naquilo que Deus tem para acrescentar para as nossas vidas. A nossa adoração ela deve ser espiritual, ela não deve ser religiosa. Espiritualidade profunda, ela deve ser reverente, ela deve ser quebrantada.
Não é por causa do pastor, não é por causa da Igreja Batista Moriá, não é por causa dos irmãos que estão ao seu redor, mas é por causa do Deus que, se você o reconhece como soberano sobre tudo, se você reconhece todo o devido valor acima de qualquer coisa a respeito dele, seu coração deve se submeter reverentemente a ele. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui e queremos, Senhor Deus, nos expor diante do Senhor para sermos mais e mais, cada vez mais impactados por Ti. Queremos, Senhor Deus, os Teus feitos extraordinários. O Senhor é o Deus que não muda. O Senhor nos chamou para o Senhor não nos chamou para uma vida comum, porque o Senhor não é comum. O Senhor é grande. Quão grande é o nosso Deus. O Senhor é extraordinário. Como a gente quer manter uma vida comum se relacionando, estando comprometidos e estando submetidos a um Deus extraordinário. O Senhor nos chama a reverência porque o Senhor não nos quer longe do Senhor. O Senhor quer que a gente esteja perto de Ti. Mas para isso nós precisamos, Senhor Deus, estarmos rendidos, reverentes ao Senhor, quebrantados de verdade em espírito e em coração, para ouvir ao Senhor, para sofrermos todas as transformações que nós precisamos, para sermos chacoalhados pelo Senhor, para sermos, Senhor Deus, elevados no nível daquilo que temos conhecido, vivido e experimentado com o Senhor, para Te servir com mais eficácia, com mais profundidade, com mais entrega, plenos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas tudo isso só se dá quando a gente abre mão do comum que somos, quando a gente deixa as nossas sandálias para trás para nos colocarmos reverentemente diante do Senhor. É aí que o Senhor se revela de uma forma pessoal. É aí que o Senhor nos chama para os novos lances, momentos e propósitos das nossas vidas. É aí que o profundo da nossa adoração acontece, somos tocados, sensibilizados, saímos motivados, saímos revigorados, saímos transformados, porque o Senhor simplesmente trouxe algo novo para as nossas vidas, Pai. E é assim que o Senhor quer que a gente viva as nossas vidas. Então que não falte reverência às nossas vidas, que não falte, Senhor Deus, adoração reverente nos nossos dias, nos nossos caminhos. Mas que seja uma reverência a partir do coração, uma reverência a partir do Espírito, uma reverência porque nós te amamos e queremos te ouvir, uma reverência porque nós queremos conhecer mais o Senhor, uma reverência porque nós queremos mais do grande Deus, porque mais queremos do Teu grande poder, porque mais queremos experimentar da Tua graça bondosa e generosa. Não porque estão pedindo pura e simplesmente reverência. Uma reverência que não parte do ambiente físico, mas uma reverência que nasce de um interior quebrantado, que deseja estar com o Senhor. Que a nossa adoração seja assim, Pai, porque aí está o melhor para todos nós. É assim que nós oramos. Não permita que a gente saia igual, tal qual nós entramos aqui nessa noite, mas que a reverência seja um tópico da nossa vida, da nossa adoração e do nosso dia a dia a partir de agora. Que a gente de fato se interesse em sermos reverentes para cada vez mais em reverência estar mais perto do Senhor. E quanto mais reverentes e mais pertos, mais experimentaremos Teu grande poder e o extraordinário que só o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que nós oramos e nós agradecemos pela Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.